Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o médico do trabalho. O médico do trabalho, obrigatoriamente ele precisa ter um RQE. O médico do trabalho, para assinar o PCMSO, para elaborar o PCMSO da minha empresa, tem que ter esse RQE. Isso é obrigatório ou não é? O que mudou na NR4 para trazer essa exigência do RQE? Okay? O E-Social vai exigir que o médico do trabalho que nós formos informar no 2220 tenha esse RQE. Então tudo isso nós vamos tratar no vídeo de hoje. Fica até o final que nós vamos tirar todas essas dúvidas quanto a esse novo registro, esse RQE que o médico do trabalho precisa ter, ok? Aproveita, deixa o teu like, compartilha esse vídeo aí nos teus grupos, se inscreva na nossa página, ative o sininho, que a partir do momento que você ativar o sininho, você vai receber notificações de novos vídeos. Lembrando que nós vamos postar vídeos periódicos aqui no nosso canal, não só sobre E-Social, mas também vamos trabalhar outros assuntos da segurança do trabalho, ok? Aproveite esse vídeo, bons estudos para todos, ok? Um abraço. Vamos lá, pessoal. Hoje, como nós comentamos, nós vamos falar um pouquinho sobre o médico do trabalho. Se o médico do trabalho precisa ou não precisa ter o RQE e o que isso interfere no E-Social. Eu tenho certeza que muitos colegas que estão assistindo esse vídeo não fazem ideia do que significa, do que seja esse RQE. Então, para quem não sabe, RQE ele significa Registro de Qualificação de Especialista, tá ok? O RQE é como se fosse a OAB, por exemplo, né? O profissional que quer se formar em direito, quer ser um advogado, atuar como advogado, a OAB, que é o Conselho de Classe dos Advogados, ele determina que esse profissional precisa fazer uma prova para conseguir pegar o teu registro no Conselho de Classe dos Advogados, que é a OAB, tá ok? O RQE é semelhante a isso, não para o profissional médico atuar como médico, mas sim para atuar como especialista em uma determinada área, que é o nosso exemplo, que é o médico do trabalho. Então, o médico do trabalho, ele precisaria, teoricamente, isso é para todas as especialidades médicas, tá? Não é só para a medicina do trabalho. O médico do trabalho, teoricamente, teria que fazer uma prova. Se ele for aprovado nessa prova, e não só prova, tem outros requisitos lá também que não vem o caso agora, mas teoricamente ele faria uma prova. Se ele foi aprovado nessa prova, se ele conseguiu os pontos que o conselho determina, ele tem o seu registro de qualificação de especialista. Quer dizer o quê? Que o conselho de classe dele o reconhece como especialista. E a dúvida é justamente essa que é o tema do nosso vídeo. O médico do trabalho, para ser médico do trabalho, é obrigatório ter RQE? Ele tem essa obrigatoriedade ou basta apenas fazer a pós-graduação ou fazer a residência médica em medicina do trabalho para ser médico do trabalho? Então essa é a polêmica, essa é a dúvida de alguns profissionais. Então vamos lá. Primeiro, o que a NR4 fala sobre esse assunto? A NR4 ela fala o seguinte, ó. Para fins dessa NR, as empresas obrigadas a constituir SESMIT deverão exigir dos profissionais que os integram comprovação de que satisfazem os seguintes requisitos. Então vamos lá, e aqui ele vem trazendo a relação do engenheiro de segurança, o médico do trabalho, o técnico de segurança, quais são os pré-requisitos de cada uma delas. Então o médico do trabalho, a NR4 fala assim, que o profissional para ser médico do trabalho, ele tem que ser médico, ou seja, formado em medicina, né, portador de certificado de conclusão de curso, de especialista em medicina do trabalho, ou seja, tem que ser médico com uma pós-graduação em medicina do trabalho, né, em nível de pós-graduação, ou portador de certificado de residência médica, ou ter uma residência médica em medicina do trabalho. Aí muitos de vocês vão falar, pô Thiago, mas essa norma está desatualizada, você está usando uma norma velha. Realmente, pessoal, essa é a redação da antiga NR4, tá? Então, antes de 2014, a NR4 falava isso,
que para você ser um médico do trabalho, você tem que ser um médico com uma pós-graduação em medicina do trabalho ou uma residência. De 2014 para cá, houve uma alteração da NR4, né? Então aqui, ó, em 28 de abril de 2014, a NR4, esse texto que é o item 4.4.1, foi o que nós acabamos de ler, né? Ela foi alterada e trouxe o seguinte texto, ó. Os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação de registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação de profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional, quando existente. Então o texto mudou. Ele falava que para ser um médico do trabalho, o profissional deveria ter título de pós-graduação em medicina do trabalho. Agora ele falou o seguinte, que o profissional, para atuar como profissional do SESMIT, ele tem que seguir o teu conselho de classe. Então, o que o conselho de classe da medicina fala sobre medicina do trabalho, tá ok? A resolução CFM de 2148 de 2016, ela fala o seguinte, ó. A AMB, Associação Médica Brasileira, deverá anualmente oferecer prova de título de especialista de todas as especialidades e áreas de atuação reconhecidas pela CME, Comissão Mista de Especialidades. Aí no artigo 11º fala o seguinte, ó, os CRMs deverão registrar apenas títulos de especialista e certificados de áreas de atuação reconhecida pelo CME, que é a Comissão Mista de Especialidades, né? E emitidos pela AMB, Associação Médica Brasileira, ou pelo CNRM, Comissão Nacional de Residência Médica, tá? Então, o que acontece? O próprio CRM, né? O CFM, desculpa, o Conselho Federal de Medicina, ele fala que o profissional, para receber o título de especialista, ele tem que passar numa prova, ele tem que ser reconhecido pela AMB ou CME, o que nós vimos aqui. E para ele ser reconhecido, o artigo 9º fala que ele precisa passar por uma prova de título de especialista, que é o RQE. Então isso para todas as especialidades médicas, inclusive medicina do trabalho, tá? Então, após a alteração da NR4, né, que nós vimos aqui, que foi em abril de 2014, já em dezembro de 2014, o próprio Ministério do Trabalho também lançou essa portaria 2018, dando um prazo para os profissionais médicos se prepararem, se adaptarem a essa alteração da norma. Então, o que fala essa portaria 2018? Ela deu um prazo. Então, ele fala aqui no artigo 2º, essa portaria vem para conceder prazo de 4 anos para que os médicos do trabalho integrantes do SESMIT atendam aos requisitos de formação e registro profissional exigido. O que é isso? É essa resolução aqui, tá? Que na verdade antes dessa tinha uma outra também, essa aqui é a mais atual, atualizada, mas antes dessa tinha uma outra também que também falava sobre o RQE. Os requisitos de formação de registro exigidos na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo seu Conselho Federal de Medicina, nos termos do item 4.4.1 da NR4, com redação dada pela portaria de abril de 2014. Ou seja, esta portaria, ela deu um prazo de 4 anos para os médicos fazerem o RQE. Então, a contar da data da publicação dessa portaria. Então, dezembro de 2014. Então, dezembro de 2015, 1 ano. Dezembro de 2016, 2 anos. Dezembro de 2017, 3 anos. Dezembro de 2018, 4 anos. Ou seja, os médicos têm até 23 de dezembro de 2018 para retirar o teu RQE, Registro de Qualificação de Especialista, tá?
Esse vídeo nós estamos gravando agora em 2019, isso quer dizer que essa portaria já entrou em vigor, o item 4.4.1 da NR4 já está em vigor, ou seja, hoje, agora em 2019, um médico do trabalho, para ser médico do trabalho, obrigatoriamente deverá ter o RQE, tá ok? Então aqui, ó, a partir de janeiro de 2019, na verdade, finalzinho de dezembro de 2018, né? 4 anos após a portaria, se o médico do trabalho não tem RQE, ele não pode ser o coordenador do PCMSO no E-Social, tá? Por quê? Porque vai infringir uma normativa do seu conselho de classe e a NR4 manda seguir o conselho de classe nessa condição. Então é onde que nós temos que nos atentar. Quem é o médico que está assinando, que está elaborando o nosso PCMSO? Quem é o médico que nós vamos informar o E-Social, que é o coordenador do nosso PCMSO? Então esse médico tem que ter o RQE. Por quê? Porque se não tiver, quem estiver informando o médico que não tem RQE, essa empresa ela pode sim se complicar por não atender aquele item da NR4. Aí, em conversa com alguns colegas médicos, eles falam, não, Thiago, mas há uma contradição entre o CFM, entre si mesmo, porque o médico ele pode atuar como médico, né, independente de especialista e tudo mais. Pessoal, briga entre conselho de classe, briga dentro do seu conselho de classe, nós não vamos discutir nesse vídeo. Se o profissional médico do trabalho que não tem RQE conseguiu na justiça comprovar que ele tendo o título de especialista, ele já pode atuar como médico do trabalho, ele ganhou na justiça, ok, maravilha, né? Então ele conseguiu uma brecha. No nosso caso, nós não vamos trabalhar jurisprudência, não vamos trabalhar esses quesitos, porque não nos compete a isso. O que nos compete como profissionais de SST, como gestores, nos compete atender à legislação vigente, e a legislação vigente fala sobre isso, e profissionais que conseguirem brechas em cima disso, eles vão brigar, e se tem brecha, você tem uma comprovação jurídica, não uma comprovação em processo de que você ganhou, mesmo não tendo um RQE, beleza, tá válido também, tá ok? Caso contrário, eu oriento que siga essa recomendação, essa exigência da NR4. Então vamos lá para a gente concluir. Quem pode assinar o PCMSO é somente um médico do trabalho, tá? E o médico, o que o profissional precisa fazer ou ser para ser um médico do trabalho? Ele tem que ter a sua pós-graduação ou residência em medicina do trabalho e retirar o RQE. Então não basta apenas ter a pós-graduação ou residência. O profissional tem que ter o RQE. E nós precisamos dessas informações para poder... Esse profissional que assinar o nosso documento, o PCMSO, ele precisa ter o RQE para a gente informar no E-Social. Se não tiver, a empresa pode estar correndo risco de ser multada por infringir a NR4. Tá ok? Pessoal, agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigado mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então peço aí, se você gostou, dá um like, compartilha, deixa um comentário aí também, se você gostou ou não gostou, se você tem uma opinião diferente, pode comentar também, que nós aceitamos críticas, né, mesmo que sejam contrárias àquilo que a gente está ministrando também, porque isso sempre nos leva a um crescimento, tá ok? Muito obrigado, pessoal, bons estudos a todos vocês, valeu? Não deixa de se inscrever na nossa página aí também, que sempre que a gente vai estar postando os vídeos não só relacionados a E-Social, tá ok? Vamos postar vídeos também relacionados à segurança do trabalho em geral. Forte abraço, tudo de bom pessoal.